Olá, bom dia! Nós estamos juntos para mais uma escola bíblica. Isso é maravilhoso, nós estamos falando sobre culto e eu quero compartilhar com você hoje sobre gratidão. Nós não conseguiremos prestar culto a Deus se nós não formos gratos. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, essa manhã, esse momento, Pai, onde a gente compartilha da Tua Palavra. Que o Senhor, com Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, trabalhe em nossos corações, que sejamos cheios de gratidão para prestarmos com excelência o nosso culto ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bom estar com você mais uma vez. E hoje, como eu falei, nós falaremos sobre gratidão. E que importante falarmos sobre isso. Porque antes de entrarmos propriamente dito no culto, né, o que isso tem a ver com culto, o que gratidão tem a ver com culto, eu quero conversar com você um pouquinho que quem é grato é humilde. E aí já vai algo para um coração que presta culto ao Senhor. É um coração humilde. Esse coração, ele reconhece de onde Deus tirou ele. Vocês já perceberam que as pessoas gratas, elas são pessoas humildes? Quem é grato é feliz, não consegue se falar, né? Por exemplo, sou tão agradecida, sou tão feliz, sou tão... Você não consegue falar, sou tão agradecido e sou tão triste por isso. Não, geralmente quando nós falamos sobre gratidão, nós falamos da felicidade que nós sentimos. Por isso nós somos gratos. Quem é grato transborda isso. Vocês já perceberam que as pessoas gratas, elas falam do que elas são gratas? Elas realmente transbordam isso, elas são sorridentes, elas são abençoadoras, são pessoas que transbordam essa gratidão. Gratidão não é algo que consegue ficar retido dentro de nós, mas realmente para transbordar. Outra coisa, quem é grato é agradável. As pessoas querem ter essa pessoa lado a lado. E eu fico olhando para essas características, humildade, felicidade, ser alguém agradável, ser alguém que transborda isso. Quando o Senhor olha para cada um de nós, será que Ele consegue ver isso em nós? Será que Ele realmente vê que nós somos pessoas humildes, pessoas felizes? Porque, independente de qualquer circunstância e situação, precisamos ser agradecidos e felizes, porque a nossa alegria não está nas coisas do mundo. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que nós temos expressado como igreja. E precisamos continuar falando sobre isso. Eu queria também falar com você um pouquinho que é o contrário de gratidão. O contrário de gratidão é reclamação, murmuração. Já conviveram ou já tiveram esse momento também, que talvez eu possa estar falando para você que hoje está reclamando de um monte de coisas, está murmurando sobre um monte de coisas. Como que é desagradável? Como que isso realmente deixa você para baixo, deixa você triste, deixa você realmente até sem fôlego para prestar verdadeiramente o seu culto a Deus. Eu fico imaginando alguém que presta culto a Deus com murmuração. E é só lamento, né? Vamos dizer assim, naquele momento que se chega diante do Senhor, lê a Bíblia, ora, louva e começa. Murmura, fala, reclama. E eu imagino como que esse culto, desculpe usar essa expressão, mas deve ser um culto doloroso, um culto pesado. Pesado que eu digo, né, é algo que vai se arrastando ali, naquele momento você e Deus, e até no culto público. Então, alguém que é agradecido, ele presta um culto leve, um culto que ele flui. Não há barreiras, não há dificuldades para que esse culto aconteça. E imagine só, outra característica de quem não é grato é que altivo é soberbo. Lembra que nós falamos que quem é grato é humilde? Então, o que é o contrário disso? E a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que importante nós pensarmos. Quem presta culto a Deus e não é grato, talvez preste um culto em altivez e soberba. Vim aqui prestar culto, mas eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. É como se essa pessoa ela olhasse para tudo aquilo de um patamar superior.
quando na verdade quem é grato sabe da onde Deus tirou e sabe qual foi a obra maravilhosa que Deus realizou. Por isso é grato, por isso oferece e presta culto ao Senhor com um coração cheio de gratidão. E é isso que eu quero que neste momento seja renovado em você. Essa gratidão, esse momento de olhar para o Senhor e lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que realmente, quando nós olhamos para o nosso passado, a gente tem a tendência ou de reclamar, ou de murmurar, ou de se entristecer, ou de ficar deprimido. Mas eu queria te convidar, neste momento, vamos olhar para o passado com gratidão, porque a gente só consegue sentir gratidão por aquilo que a gente vive ou viveu. E também, já te convidar, vamos agradecer pelo futuro, vamos ser gratos por todas as coisas. E aí eu quero começar lendo com você o Salmo 100, na versão NVI, que diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem em suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Leia esse texto com calma, com dedicação, porque no verso 3 diz assim, verso 4, entre em suas portas com ações de graças. Imagine, né, essas portas aqui são as portas no momento de culto, seja ele individual, seja ele familiar, seja o nosso culto público. Mas eu vou usar aqui, exemplificar talvez com culto público, porque é o que é mais físico possível que a gente consegue ter uma dimensão. E imagine você adentrar a porta do templo ali, né, já assim entristecido, cabisbaixo, cabeça baixa, uma postura totalmente não grata, porque o nosso corpo expressa se nós estamos agradecidos ou se nós não estamos agradecidos. Eu imagino que você já tenha feito algo para alguém e no olhar dessa pessoa você ter visto se ela está realmente grata a você ou não. Não que a gente deva fazer nada esperando nada de ninguém, mas eu estou falando numa linguagem corporal. Imagine o nosso Deus que sonda o nosso coração. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, o que Ele está vendo? Ele está vendo realmente alguém grato, alguém que adentra esse momento de louvor, esse momento de culto, cheio de gratidão? É uma pergunta que eu gostaria de te fazer. E falar com você que só podemos cultuar se nós formos gratos. Imagine nós estarmos ali cantando, louvando e falando as coisas para Deus, mas tudo da boca para fora, a gente não sente isso, a gente não vive isso. Analise e pense, leia novamente o Salmo 100. Com certeza o Senhor vai continuar falando com você. Eu quero te falar também sobre o nosso maior exemplo, que foi Jesus. Mateus 26, 26 a 28 fala assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. E assim tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Incrível, porque aqui é um dos exemplos, e apenas um dos exemplos, onde Jesus demonstra a gratidão, porque tomar o pão e dar graças, tomar, né, o cálice e dar graças, fica bem claro para a gente o como que era, por exemplo, as refeições que Jesus fazia, o que Jesus fazia antes de fazer qualquer coisa, ser grato a Deus, ser grato. Esse nosso maior exemplo, e ele foi grato. Nós vemos ali Jesus curando 10 leprosos e apenas um voltando para agradecer, apenas um voltando e louvando a Deus, sentindo aquela gratidão no seu coração. Imagine hoje, se você fizesse parte desses 10 leprosos, você seria esse que voltou ou você seria os 9
que não voltaram para agradecer. Pense sobre isso. Outro grande exemplo que nós temos, né, um grande homem, um grande servo de Deus que nós falamos muito. Ele escreveu aí boa parte do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Paulo, peguem as cartas, né, a partir de Romanos, até lá, as 13 cartas aí que Paulo escreveu, até ali Filemão, Tito, vejam como Paulo começa as suas cartas e termina as suas cartas. Paulo, ele começa sempre dou graças a Deus por vós, e no final das suas cartas, agradecendo também. Gente, eu não acredito que isso seja em vão, eu não acredito que isso seja sem propósito. Eu não sei como foi a conversão de Paulo, a Bíblia relata ali que Jesus, né, apareceu a Paulo e ali houve a conversão dele, mas eu não sei se ele já era grato antes ou na sua conversão ele se tornou grato. Mas eu quero afirmar com vocês que quem é convertido, salvo, quem realmente alcançou a misericórdia, foi alcançado, na verdade, pela misericórdia de Deus, deveria ter o seu coração grato. Eu não acredito que Deus escolheu em vão alguém que escrevesse 13 cartas a igrejas, fez um ministério tão principal ali no Novo Testamento, né? Um ministério tão importante, não principal, que o principal é de Jesus, mas tão importante e apenas por características normais. Com certeza Paulo, ele tinha características que eram marcantes nele, e uma delas é a gratidão. Leiam o início, peguem o primeiro capítulo ali, Efésios, Filipenses, Colossenses, deem uma olhadinha como que Paulo começa essas cartas e como Paulo termina essas cartas. É muito interessante, porque nelas ele fala sobre gratidão. E falando sobre isso, nós precisamos ser gratos, pois esse reino, o plano de salvação é impossível para a humanidade. Como eu já havia até começado falando, né? Nós não podemos nos salvar, nós não temos a dimensão do reino de Deus e a gente faz parte de tudo isso. Só isso já é motivo para muita gratidão mesmo. E eu não sei o quanto isso queima e arde no seu coração, mas para que você preste um culto a Deus em excelência, tenha isso em mente. Gratidão. Precisamos ser gratos para que a gente entenda, né, esse reino todo de Deus. Hebreus 12, 28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Convido você a ler todo esse capítulo de Hebreus 12, mas eu quero ressaltar aí para você que já estamos recebendo um reino inabalável e que nós sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável. Entenderam aí? Adoração, gratidão caminhando juntos, porque nós estamos recebendo aquilo que não se abala e que não depende de nós. É tudo muito maior que nós. Em resumo, eu vou deixar para que você medite 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que texto conhecido! E será que a gente tem praticado? A gente tem dado graças a Deus por tudo, pelas coisas boas, pelas coisas que a gente julga não ser tão boas assim. Será que nós estamos sendo realmente agradecidos? E com essa gratidão, prestarmos o nosso culto a Deus? Ou a gente só chega para Deus para pedir, para se lamentar, para falar: ó Deus, olha para mim, tá doendo, tá difícil. Ou a gente chega: Senhor, eu não quero falar da minha dor, eu não quero falar do que eu tô sentindo, eu quero te agradecer. Irmãos, é incrível como a ciência hoje, falar de gratidão talvez esteja sendo até um pouco saturado de tanto que nós estamos ouvindo falar sobre isso. Hoje a ciência pesquisa sobre gratidão, os efeitos que causa no ser humano, aquilo que beneficia o próprio ser humano em ele ser grato. Então, só por esse motivo já seria um excelente motivo nós sermos gratos. Mas, acima de tudo, está na palavra de Deus o quanto nós devemos ser gratos para prestarmos culto a Ele. Pergunte-se e peça ao Senhor para sondar o seu coração se você realmente é grato.
se você realmente tem prestado um culto a Deus com gratidão, ou se você tem prestado um culto a Deus de qualquer outra maneira, olhando para os homens, realmente não sendo grato a Deus. E para isso eu quero te convidar a 2 atividades. Vou deixar 2 atividades com você para essa semana. Vamos lá? Pesquise em sua Bíblia textos que expressem a importância da gratidão e expressem a gratidão a Deus. Durante essa semana, pega a sua Bíblia, joga na internet, pesquisem sobre textos que falem sobre gratidão. Meditem, a gente já estudou sobre isso aqui. Memorize esses textos. Façam esses textos vivos na sua vida, meu irmão e minha irmã. E outra coisa que eu quero propor a você é que você faça uma lista de gratidão. Nós já tivemos essa proposta pelo nosso próprio pastor, num culto de domingo à noite, onde ele pediu: faça uma lista das coisas que você é grato. E eu queria te convidar a fazer uma lista pelas coisas que você é grato em relação ao Senhor. Eu sei que tudo vem dele, mas que você seja bem específico. Coisas que te deem cada vez mais motivos de louvor, motivos de adoração. Porque às vezes a gente está tão focado, a gente está tão olhando os nossos problemas que a gente não consegue parar para ser agradecido. Eu quero te convidar nesse dia, vamos agradecer ao Senhor. Nessa semana, seja grato. A gratidão, como eu falei que a ciência tem estudado bastante isso, ela combate a ansiedade, ela combate a depressão, ela combate o medo. Uma pessoa, ela não consegue ser ansiosa e grata ao mesmo tempo. São sentimentos totalmente antagônicos e ela não consegue. Inclusive, né, em Filipenses 4 fala sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam as suas orações serem, né, conhecidas e com ações de graças. Engraçado falar de ansiedade e gratidão junto, né, ali em Filipenses 4. Interessante também, sobre, como eu estava falando, tristeza, depressão, medo, são sentimentos antagônicos. Então, comece esse dia agradecendo a Deus, comece essa semana agradecendo a Deus. Com certeza você vai ter uma semana diferente e um culto diferente ao Senhor, que é o que é mais importante que nós estamos estudando aqui. Deus abençoe a sua vida, que você possa ser cheio da gratidão nesse momento, que você possa transbordar essa gratidão por onde você for e transbordar essa gratidão em culto a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito, muito, muito obrigado. Nós somos gratos porque, em primeiro lugar, nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito obrigada, Senhor, por tanto amor, por tanta bondade, tanta fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Pai, obrigada porque o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo é um Deus tão pertinho de nós, tão próximo, tão amigo, podemos te chamar de paizinho. Muito obrigada por isso, obrigada pela obra redentora de Jesus, que veio nos salvar, nos tirar do lamaçal do pecado. Muito obrigada. Obrigada pela nossa igreja, obrigada, Senhor, pelas pessoas que fazem parte da liderança da nossa igreja, obrigada pelo nosso pastor, obrigada, Senhor, pela vida, obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.